Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Eu tenho uma mensagem muito básica e muito necessária para os dias de hoje. Então eu vou pedir a sua atenção por 10 minutos. Vamos comigo nessa. Tem uns 5 malucos aqui comigo? Deu uns 6. Tem uns 7 pelo menos, uns 8, vai? Então tá bom. Nós vamos meditar em Gênesis 22, do 1 ao 5. Marquinho, me ajuda, tamo junto. Irmãos, essa passagem é muito importante. Nós vemos a primeira menção do contexto de adoração na Bíblia. E é muito interessante nós termos esse tema cada vez mais enraizado nos nossos corações. Eu fiz 19 anos há pouco tempo e desde então o Espírito Santo me ministrou fortemente com essa mensagem dizendo: Isaac, uma vida em adoração. E com isso eu gostaria de falar com vocês. Vamos ler juntos? Vai lendo aí que nós vamos lendo aqui e bora nessa. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse a Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, nós voltaremos. Irmãos, é muito claro que nós vemos Abraão recebendo uma ordem de Deus. Ele sobe ao monte todo o tempo consciente que ele iria sacrificar o seu filho Isaque. E é muito interessante nós vermos, como dito, eu também tenho pesquisado um pouco sobre a lei da primeira menção. E a primeira vez que, na verdade a lei da primeira menção, ela significa que uma vez que esse tema aparece pela sua primeira vez, logo as interpretações futuras vão apresentar essa base. Ou seja, aqui mesmo já nós podemos falar que a adoração é obediência, porque Abraão, ele sobe consciente que ele ia sacrificar seu filho. Mas ao mesmo tempo que ele sobe consciente que ele ia sacrificar seu filho, ele diz ao seu servo: eu e o rapaz voltaremos. Ao mesmo tempo que ele diz que ele sobe com seu filho, ao mesmo tempo que ele aceita a missão que Deus lhe ordenou, ele entende que ele voltaria com seu filho por meio da fé que ele tinha em Deus. E isso é muito importante para nós entendermos essa base, porque para nós alcançarmos esse estilo de adoração, que verdadeiramente se rende, que obedece, que de fato renuncia tudo por Cristo, é muito necessário o relacionamento. E com base nisso nós vamos dar um avanço breve na história, não precisa nem abrir. Vamos comigo nessa, meditar brevemente, depois você lê na sua casa, João 1:48. Em que Jesus ele encontra seus primeiros discípulos. E Jesus, quando ele encontra seu primeiro discípulo, que no caso é Natanael, ele pergunta: de onde me conheces? E respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Meus irmãos, a figueira naquele tempo para os judeus representava um lugar em que eles saíam do seu momento comum, do seu dia a dia, para fazer a sua devoção privada. Eles literalmente tinham um lugar para que não fosse ao ponto de vista dos homens, mas sim o ponto de vista mais íntimo do seu interior. E meus irmãos, nós precisamos entender cada vez mais isso, porque quando nós estamos em lugares secretos, quando nós estamos em lugares vulneráveis, distante de tudo e todos, nós teremos de fato um relacionamento aprofundado em Deus. E é muito importante nós termos isso, porque muitas vezes nós caímos no automático, muitas vezes nós estamos tão fixos em cada atividade do dia a dia, talvez a correria do trabalho, mas nós precisamos ver a importância de buscarmos a Deus em secreto. Hoje eu tenho o prazer de estar com a juventude e eu tenho falado muito isso com eles. Nós precisamos adorar a Deus em secreto. Não tão somente limitar a Deus nos nossos padrões dos cultos de 1h30, porque muitas vezes isso é muito pouco comparado a uma vida que nós temos a percorrer. Então é muito necessário com que nós venhamos ter esse entendimento. É maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, mas eu quero viver ainda mais no meu secreto para que todo dia a minha vida seja uma vida de adoração, uma vida em adoração. E com base nisso, eu gostaria de falar também um pouco mais sobre essa questão de nós vermos esse lugar secreto com amor, esse lugar secreto como de fato o prazer de se encontrar com o seu melhor amigo. E recentemente eu posso compartilhar a vocês que um dia na minha casa, eu e meu irmão, nós estávamos tendo uma devocional conjunta, até que o Espírito Santo nos incomodava de certo ponto, e literalmente eu só ouvia uma frase: há quanto tempo que você fala de Jesus, mas não sente lágrimas nos olhos? Meus irmãos, eu falo disso porque nós estamos em muitas funções hoje, praticamente nós estamos quase todo dia na igreja, mas ao mesmo tempo faltava de fato aquele amor. Irmãos,
eu até fico um pouquinho pressionado de falar isso com pessoas que têm o dobro da minha idade, mas imagina nós pensarmos que nós estamos todo dia, nós temos uma caminhada longa com Deus, mas quando que de fato nós o amamos como se fosse da primeira vez? Irmãos, eu convido vocês para literalmente não ficarem fixos a uma mensagem que eu estou trazendo, não somente um convite do que eu estou falando, mas essa urgência de nós vermos essa importância de amarmos a Deus sobre todas as coisas, porque por meio disso nós entenderemos que da mesma forma que nós estamos em obediência a Ele, que nós estamos nos relacionando com Ele, a nossa tendência é se prostrar a Ele. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Nós vimos e aprendemos brevemente com Adão e Eva, que a primeira vez quando ele abre os seus olhos, principalmente Adão, ele contempla o seu Criador. Amigos, vamos começar a contemplar nosso Criador. Amigos, vamos começar a acordar pela manhã e gastar tempo, literalmente em devoção ao nosso amigo. Esse mês de outubro, literalmente Deus me chamou para romper um pouquinho mais os meus limites espirituais, para literalmente, Isaac, você está muito tranquilo ainda, você precisa me conhecer mais. Até que eu fiquei me questionando muito sobre a profundidade e as riquezas do saber e do conhecer de Deus. Meus amigos, nós precisamos desvendar a beleza de Jesus, nós precisamos desvendar cada vez mais a riqueza do saber do nosso amado. Nós cantamos tantas canções declarando que Ele é lindo, e nós podemos aumentar vários repertórios aqui agora, mas quanto tempo que nós gastamos em de fato reconhecer a beleza do nosso amado? Vamos lá, eu acredito que nós não precisamos ficar limitados a essa questão de somente adorar a Deus num culto, mas nós precisamos entender que a cada dia eu vou viver uma vida de adoração, eu vou viver um estilo de vida em adoração. E meus amigos, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz, se existe uma cultura de fome, Deus responde com fogo. Nós estamos clamando a cada terça-feira incessantemente pela presença do Espírito Santo, mas nós precisamos ter uma cultura de fome. Nós precisamos ir a cada lugar, seja nas escolas, seja no trabalho, seja nas faculdades, espalhar o nosso amor por Jesus. Eu acredito que nosso tempo já está acabando, mas é muito necessário nós literalmente direcionarmos esse nosso momento para voltar ao primeiro amor a Ele. Sei lá, muitas das vezes nós estamos tão fixos nas atividades, mas vamos de fato lembrar da primeira vez em que nós sentimos o nosso amigo. Não sei, eu acredito que muitos aqui teve várias experiências com Deus, mas convido a todos para vocês lembrarem da primeira. Vamos todos nós fechar os nossos olhos, vamos começar a relembrar o primeiro momento em que nós sentimos a presença do nosso amigo. É muito necessário nós não tão somente falarmos, mas o ponto de vista de nós praticarmos. Espírito Santo, nós te desejamos a um ponto que nós não só queremos falar daquilo que nós vivemos, mas nós queremos praticar ainda mais, Jesus. Nós te amamos e nós queremos relembrar cada vez mais a primeira vez que nós estávamos no nosso secreto, a primeira vez que nós estávamos no nosso quarto e que nós gastamos a nossa vida por Ti. Espírito Santo, nós dizemos tantas vezes que nós te amamos, mas nós queremos te amar ainda mais. Jesus, nos convida com mais fome e fogo nesse lugar. Nós te pedimos por mais liberdade do Teu Espírito nesse lugar. Nós pedimos para que cada vez mais o Seu Espírito age em nós, nos levando para te amar verdadeiramente. Pai, nós queremos ter uma vida de adoração, mas nós queremos tão somente te adorar ao ponto de te obedecer e largar tudo por Ti. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós, num ponto de vista que nós não venhamos mais ver importância em outras coisas, que nós não veremos mais prazeres em coisas afora, a não ser a Tua glória, Espírito Santo. Nós sabemos que não há nada mais atrativo que a Tua glória, então nós queremos uma porção maior, nós queremos e nós pedimos por uma porção maior. Espírito Santo, invade os nossos corações com mais fome, por mais fogo e por mais desejo de Ti. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos. Amém.